O engenheiro Matheus ataca novamente. Não é de hoje que ele diz que casas tradicionais com telhado aparente sempre são mais caras que casas quadradas, modernas e minimalistas. Só que essa já era uma afirmação muito rasa, mas dessa vez beirou a desonestidade. No post recente, ele diz que um telhado convencional custa 170 mil reais, um telhado shingle custa 230 mil reais e uma laje impermeabilizada sai por apenas 35 mil. Primeiro que ele não mostra de onde saíram esses números. Ele não fala qual é a área da cobertura, qual a madeira que foi orçada, qual o tipo de telha usada, não fala o tamanho dos vãos, não fala a complexidade dessa estrutura. O telhado aparente não custa 170 mil reais. Ele custou isso num projeto específico, numa demanda específica, numa região específica. Sem esses dados, o número até impressiona, mas não explica. E o problema nem é esse, presta atenção. Quando chega na laje impermeabilizada, ele diz que esses 35 mil incluem contrapiso, impermeabilização, vedação e platibanda. Mas tá faltando uma coisa aí, não tá? Claro, a laje, a estrutura de concreto, o aço, o escoramento, a concretagem, a desforma. Ele não mostrou, ele mostrou o valor da laje impermeabilizada, mas omitiu o custo da própria laje. A peça mais cara dessa cobertura simplesmente desapareceu. Aí é claro, a conta não tava batendo. E foi aí que um seguidor questionou: cadê o custo da laje? E o próprio Matheus respondeu: aí é outra conversa. Não é outra conversa, é exatamente a mesma. Se uma solução precisa de laje e a outra dispensa a laje, esse custo entra na comparação. O que ele comparou foi um telhado completo com o acabamento de cima de uma laje. Semanas atrás, nós mostramos um comparativo como esse. A gente abriu a planilha de custos de um projeto construído por nós. E depois orçamos a mesma casa numa versão com telhado embutido, que, diga-se de passagem, é ainda mais barato do que a laje impermeabilizada. E pasmem, o telhado aparente ficou mais barato. Isso quer dizer que telhado aparente sempre vai ser mais barato em qualquer obra? Em qualquer lugar do Brasil? Não! Claro que não! Sempre deixamos bem claro que o custo final de uma obra depende do projeto, depende do tamanho, depende do vão, da estrutura, da mão de obra na região, dos acabamentos que foram escolhidos e da forma como aquela casa foi projetada. E é por isso que um profissional sério não corta o sonho de um cliente dizendo apenas que isso é muito caro. A função do arquiteto, e ainda mais do engenheiro, é encontrar soluções e não limitar o seu repertório. E ainda tem uma frase que me chamou a atenção. Ele diz que não é qualquer um que aceita pagar quase 200 mil por um telhado estético. Como assim estético? O engenheiro sabe que um telhado faz muito mais do que deixar uma fachada bonita. E é por isso que cada região do mundo desenvolveu o seu tipo de cobertura. Sério, imagina comigo. Uma laje plana, impermeabilizada no Nordeste, recebendo sol o dia inteiro. Isso não é uma decisão estética, é uma decisão térmica. Deve ser por isso que ele fala tanto de painel solar. Realmente, só assim para pagar a conta de ar-condicionado o dia inteiro ligado dentro dessa casa. Isso sem contar a manutenção dessa impermeabilização, das próprias paredes, das esquadrias, que vão receber muito mais sol, chuva e um maior consumo de energia. Esse foi um comparativo olhando apenas a economia a curto prazo. Só que o maior custo de uma casa acontece depois que a chave é entregue ao cliente. E tem vários comentários sobre isso na própria postagem do Matheus. Uma seguidora contou que fez um sobrado num formato caixote por causa do engenheiro e se arrependeu. A casa tem 2 anos e ela tá lá lidando com infiltração, rachaduras. Ô Matheus, você entende de marketing. É só olhar os comentários no seu post. Até o seu público prefere casa tradicional. Ao invés de debochar dos telhadetes, você poderia atender essa demanda e mostrar alternativas de economia para esse tipo de projeto. Eu faria questão de divulgar. Convenhamos, se telhado aparente fosse deveras chique, como você diz, as mansões dos condomínios estariam cheias deles e as casinhas simples do interior seriam caixotes de concreto, não é?